Olha para a sua Bíblia agora, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Se você puder marcar na sua Bíblia, se você não tem Bíblia aí, se você tiver algo para anotar, pega o celular mesmo, para você lembrar do que foi falado aqui, né? Você acredita que essa palavra pode mudar a sua vida ou não? Senão você veio aqui e falou, vou lá para ouvir lá algo, mas você tem que acreditar que a palavra, que não é minha, não é minha, essa palavra, a palavra de Deus, ela pode abrir os seus olhos, né? Ela pode trazer um rumo para a tua vida. A palavra de Deus, ela é como uma espada penetrante, está escrito lá. Ela é algo tão sério, tão forte, que ela tem um poder de uma penetração na nossa alma. Olha, independente da dureza do nosso coração, do quanto estamos fechados, a palavra ela pode penetrar o nosso coração, e fazendo essa penetração na nossa alma, no nosso coração, ela pode mudar lá dentro algo que está travando a nossa vida, algo que lá dentro nós secamos, fechamos, travamos, e nenhuma palavra mais tem efeito, nem conselho, nada. Mas hoje aqui, olha, a palavra de Deus, ela pode ser uma lâmpada sobre o seu caminho. Você acredita nisso? Você recebe assim a palavra de Deus? Não é brincadeira, é uma palavra séria, é a palavra de Deus para a nossa vida. E ela começa agora com a leitura já. Por isso eu peço, dê muita atenção à leitura da Escritura. Me acompanha aí, por favor. Provérbios 16, 3. Olha, peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão. Você pode falar comigo aí? Pode dar para ler aqui? Fale comigo aí, 1, 2, 3. Peça. Olha, peça para Deus, peça para o Senhor, fala com Deus sobre isso. Provérbios 4, volta um pouquinho só, Provérbios 4, 26. O Roberto estava me contando que a oração de segunda-feira foi uma bênção. Quem veio na oração aí, diz que foi uma bênção. Tem uma oração aqui na Carisma toda segunda-feira, às 20 horas. Tempo de oração. Vem orar, gente, faz muito bem. Pense bem no que você vai fazer, está escrito, e todos os seus planos darão certo. Fale, diga amém. Vamos lá. Provérbios 20, 18. Vai lá para frente. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Diga amém, diga. Vamos lá. Provérbios 21, 5. Gente, nós ganharíamos tanto só lendo. Nós íamos deixar a palavra ter o efeito em nós lendo as Escrituras. Quem lê Bíblia aqui? Você deveria ler Bíblia. Você não imagina o poder que é a palavra, a leitura da palavra. Ter tempo com a palavra, isso é algo maravilhoso. Provérbios 21, 5. Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico, da noite para o dia acaba na miséria. Até aí, vamos pedir a Deus que fale conosco. Eu vou pedir a você que você curve a sua cabeça, como alguém que está se rendendo. Feche os olhos para se particularizar com Deus. E agora você peça para Deus falar com você. Fala, Deus,
fala comigo, me dá uma palavra. Senhor, eu preciso voltar para casa dizendo que Deus falou comigo. Vamos lá, ore aí, se você puder, ora com quem está do seu lado também. Pai, fala conosco. Preciosa é a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Eu me alegro na tua palavra. E eu peço agora, Senhor, que haja unção na minha vida, haja graça na minha vida para falar a tua palavra. A sabedoria é tua, o poder é teu. Todos nós estamos aqui rendidos, esperando a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode só falar para alguém assim, presta atenção que Deus quer falar com você? Fala para alguém assim, presta atenção. Gente, o que eu vou falar agora, aqui com você, eu vou pedir que você abra a sua mente para isso. Eu vou tentar figurar para que você entenda bem isso aqui que eu vou falar, tá bom? Talvez, não sei se você ouviu isso já, ou se você ouviu algo contrário a isso, mas abra a mente sua. Nós vivemos num mundo terreno. Nós vivemos num mundo terreno, onde tudo é tangível, visível, palpável. Nós chamamos o mundo natural. Não é? Você está sentado numa cadeira, estou usando o microfone, o mundo terreno, as coisas são vistas. Olhe para cá. Mas existe um mundo, um reino, ele é celestial. Existe um mundo. Existe um Deus que se assenta num alto e sublime trono. Alguém sabe disso que eu estou falando? Nesse mundo, preste atenção, há anjos, querubins, serafins, há um governo, e ele reina sobre tudo e sobre todos. Então, ok? Esse reino, eu vou chamar aqui, vou falar sempre um mundo celestial, ok? Olha, preste atenção. Esse mundo celestial, anjos, querubins, serafins, o Senhor soberano que reina sobre tudo. Olha, preste atenção. Ele olha para esse mundo terreno onde nós estamos. Se prepare agora. À procura de um homem, de uma mulher, que o coração esteja voltado para Ele. Esse mundo celestial está à procura de um homem, de uma mulher, que o coração está alinhado com o coração de Deus. Voltai-vos para mim e eu tornarei para vós. Se você ler Deuteronômio, você vai encontrar, é isso que ele está dizendo. Se vocês, o mundo celestial está olhando para nós, à procura de alguém que leve a palavra de Deus a sério, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, teu coração, ter cuidado com isso. Aí ele vai dizendo, todas estas bênçãos, o mundo celestial, todas estas bênçãos virão sobre a sua vida, e elas vão acompanhar você. Alguém está aqui, acredita, diga amém. Mas olha, preste atenção, não é brincadeira. O mundo celestial, para não ficar falando espiritual, carnal, o mundo celestial está olhando à procura de alguém. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 31:19, olha o que diz, olha. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas
para aqueles que te temem. Fala para a pessoa do lado assim: tem coisa maravilhosa guardada para você. Fala para alguém assim, ó: tem coisas maravilhosas guardadas para você. Olha, todos podem ver como tu és bom e como protege os que confiam em ti. Olha, há um olhar à procura de alguém que o coração volte para Deus, inteireza de coração, para dizer: o meu coração é teu. Olha, no mundo terreno, sujeito às paixões, às aflições, neste mundo tereis aflições. Mas olha, há um mundo celestial olhando para a tua vida, cercando você, e há coisas maravilhosas guardadas. Por isso que Deuteronômio diz: Ele abrirá o seu bom tesouro, o céu, para derramar no tempo certo a chuva temporã e a serôdia, a que rega e a que produz. Você precisa entender e crer nisso. Nós estamos andando aqui, olha, você veio à igreja, amanhã você vai trabalhar, estudar, mas o mundo celestial está olhando para você, para encontrar algo no teu coração. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Já foi dado ordens a anjos ao seu respeito. Quem crê? Olha, isso é importante. Olha, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas. Eu já vou entrar na palavra aqui, estou abrindo aqui para a gente falar. Você precisa entender esse mundo terreno e esse mundo celestial, olhando para encontrar alguém. Por isso que, gente, por favor, você não imagina o poder que libera a adoração de alguém que entra num lugar como este, que começa a adorar o Senhor, porque é a maneira visível que revela que o teu coração é dele, está nele, é adoração. E você não consegue adorar porque você está cansado, está com problema. Só que você não está entendendo. O céu está olhando para você nesse momento em que você começa a levantar a sua adoração. Não importa o problema que esteja enfrentando, não importa. Importa que você está mostrando: o meu coração é teu. Eu fui criado para louvor da sua glória. Olha, há uma pessoa assim, diz a palavra, tem coisas maravilhosas guardadas. 2 Crônicas 16, 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam, o quê? O quê? Totalmente olha, para aqueles que o coração, o céu olhou, encontrou alguém assim, os olhos de Deus estão sobre ele. Há relatos na Bíblia de pessoas que estavam vivendo aqui, nesse mundo terreno aqui, e que receberam a visita do mundo celestial. Já leram ou não? Estavam lá e de repente chegaram 2 anjos. Que isso? Que isso? De repente chegou um anjo. O mundo celestial veio para interferir no mundo terreno, né? Pessoas, por exemplo, que não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. A sunamita, Ana. O mundo celestial veio e interferiu na história da pessoa. E a pessoa teve filhos, né? O mundo provocou mudança. Mas o que eu queria falar para você é que essa intervenção do mundo celestial no mundo terreno passa por algo que eu quero ministrar hoje na tua vida, porque a palavra de Deus diz assim: o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Sempre que o mundo celestial fez interferência nesse mundo terreno e não encontrou um coração preparado, um coração alinhado, um coração queimando de desejo,
antes de operar. A visitação do mundo celestial teve que ministrar, teve que ensinar. Olha, preste atenção. O que agora só vai acontecer pela palavra. Se a igreja não abrir o coração para a ministração da palavra, a ministração do mundo celestial nesse mundo terreno não acontece. A palavra, ela vai começar a abrir portas para nós, da intervenção do mundo celestial na nossa vida, e você vai começar a viver milagres aqui na terra. Quem acredita nisso? Mas é pela palavra, é por conhecer a palavra, é por andar alinhado. Palavra de hoje, falei tudo isso para abrir o coração. Palavra de hoje, a gente vai estudar isso aqui. Você tem planos para esse ano? Pergunta para a pessoa do lado aí: você tem algum plano? Pensou em algo? Você pensou em alguma coisa? Então, se o mundo celestial, olhe para cá, se de repente aparece um anjo na sua vida, meu Deus, você fala assim: que isso? Esse mundo terreno, esse mundo de aflição, esse mundo de correria, esse mundo que a gente, de repente aparece um anjo na sua vida, e o anjo enviado por Deus para interferir na sua história, na sua vida, e ele do seu lado pergunta: o que vamos fazer? E aí você parece aqueles jogadores de futebol dando entrevista, já viu ou não? E nós vamos lutar, e nós vamos juntos, e nós não vamos. Aí se o anjo do Senhor e diz assim: eu fui enviado por Deus, o que queres que eu te faça? Eu vim pregar algo para você. Você tem planos? O céu pode interferir? Você já trouxe os seus planos para o Senhor? Eu não li o texto. O que o texto diz lá, o primeiro? Olha, peça a Deus que abençoe o quê? Olhe para cá, imagina pela manhã, você ir diante do Senhor e você tem planos para a sua casa, você tem planos para o seu casamento, para a sua empresa, você tem planos para a sua vida emocional, sentimental, você tem planos espirituais, e você está diante de Deus falando com Ele sobre isso, e pedindo: Senhor, põe tua mão nisso, Senhor, abençoa isso. E antes que o dia termine, você recebe a visitação. Quem crê nisso? Então a palavra de hoje: você tem planos. O primeiro texto que eu li, ele está dividido. Eu sei que não dá para a gente estudar todo ele é pequeno assim, mas ele fala assim, primeiro assim, ele está falando assim, ó, fazer planos. Aí ele fala assim: peça para Deus abençoar, que é a intervenção, peça para Deus intervir. E depois ele fala de resultado, ele fala assim: vai dar certo. Só um comentário aqui, eu estou falando lá do primeiro texto que nós lemos, Provérbios e tal. Comentário: esse resultado é importante, porque você vai ver, preste atenção, Deus vai abençoar toda a obra das suas mãos. Segundo texto, diz que você precisa se ocupar com isso. Ele fala assim: pense bem, para um pouco, pensa bem no que você vai fazer. Olhe para cá, gente, Deus não abençoa coisa mal feita. Deus não abençoa rolo. Para com esse negócio, gente. Pense bem, gente. Abacuque fala sobre isso. Escreve a visão em tábuas, de forma legível, que até quem passar correndo possa ler. Está muito claro, não tem confusão. Deus não é Deus de confusão. Está claro. Pensa nisso. Por favor, não bate cabeça, não é hora disso.
Marido e esposa, é hora de sentar, conversar, falar, pensar, porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Não é hora de errar, não é hora, gente, de sair como um boi bravo, não é hora de pensa. Vamos conversar, vamos fazer planos. Vamos olhar para o futuro e saber, há um mundo celestial olhando para a nossa casa. E nele está o sim e o amém. Pensa nisso com calma. Não sai correndo, não, para um pouquinho. Terceiro texto. Procurar conselho. Isso é coisa de gente que quer crescer. Quem procura conselho é gente que quer crescer. Procure conselhos, faça planos e veja o resultado. Isso é importante. Cuidado com isso. E uma área, gente, se você estiver anotando, anote isso, uma área que está falida na vida de muitas pessoas, é casamento, família, lar, porque é uma área que não tem planos e não tem conselho. Ninguém busca conselho e ninguém tem planos familiares. Plano para a nossa casa. Fale comigo, só para você guardar, por favor, fale assim comigo. Na minha casa, toda a minha casa, e falo pela minha família. Por favor, repete só para... E eu falo pelos meus filhos, parentes, mesmo que eles não queiram. E eu falo pelos meus filhos, por toda a minha casa. Os planos da minha casa, nós vamos servir a Deus. Está claro isso. O inferno sabe disso. Está claro isso. Então na minha casa isso não tem, nós não queremos, isso nós não queremos, porque há um plano para essa casa. Essa casa é lugar onde Deus vai habitar. São os planos que nós temos. Os planos da minha casa, da minha família, do meu lar, é uma família bendita no Senhor. O quarto texto diz que quem tem planos terá mais do que o suficiente. A palavra fartura, ela quer dizer isso. Mas quem não tem planos vive em dificuldade, chega a passar necessidade. Eu diria que são pessoas que vivem numa dificuldade constante. Isso é muito difícil explicar para filho. Quem tem filho aí pequeno, adolescente? Quem tem filho? É igual ser criança. Por exemplo, quem tem filho adolescente? O que todo adolescente quer? Comprar. Vai explicar para um adolescente, fala assim, não, mas esse mês não é mês de comprar. Isso não entra na cabeça dele. Vai explicar para um adolescente, você está na praça, essas lojas japonês, chinês, gente, isso é um perigo, esses negócios de bijuteria, isso é um crime, esse negócio. Vai explicar, fala, não, agora esse mês já fechou. Não existe na cabeça deles, porque não tem planos. Mas eu tenho que ensinar que a minha casa tem planos. E que nós não gastamos tudo, que nós temos planos. Doar, guardar e gastar. Você tem isso na sua vida? Quem não tem vive atropelado. Vamos lá, estuda comigo, vamos lá. A importância de ter planos para esse ano. Se você crê que o mundo celestial está olhando para a tua casa, para a tua vida, põe em ordem, organiza. Nós aqui trabalhamos desse jeito, queremos ser assim, pensamos, não saímos de qualquer maneira, oramos, pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, faz. O que? Senhor, os planos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Olhe para cá.
quando isso for realidade na tua vida, Deus vai começar a colocar planos eternos na sua vida. Se abra para isso. Primeira coisa, por que nós temos que ter planos? Para você encontrar alguém que faça parte dos seus planos. 2 Samuel capítulo 6, 16 e 20. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi, ele não teve tempo para fazer planos na vida dele, porque ele matou um gigante e ganhou uma mulher. Foi assim que aconteceu. Ele matou um gigante e levou uma mulher. Essa mulher não fazia parte dos planos dele. A Bíblia diz que houve festa na casa de todos, menos na casa de Davi. Por quê? Porque a mulher dele não fazia os mesmos planos que ele fazia. Você sabe que ele foi buscar a arca de Deus, ele foi buscar a presença de Deus para trazer. Como é que ele foi buscar a presença de Deus sem a mulher? Olha, gente, como é importante deixar claro. Quantos aqui querem que esse ano seja um ano de Deus na sua vida? Você tem que falar isso na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você tem que falar: ó, esse ano nós vamos para a igreja, esse ano nós vamos servir no ministério. E vai colocando planos na sua, toda a sua família está alinhada. Ele está voltando em adoração. A cada 6 passos, adoração, rendição, consagração. Ele está voltando numa alegria, ia ter festa. A mulher dele não estava nesses planos. Mas repete comigo, diga: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Esses são os planos da minha casa. Cuidado, gente. Quando você não tem planos claros para a sua vida, você corre o risco de andar com pessoas que vão discordar de você sempre. Eu vou ministrar uma palavra, eu queria que você recebesse. Esses planos diante do Senhor vão fazer pessoas respeitarem você. Eles vão falar assim: não mexe com ele, porque ele leva Deus a sério. Respeita ele, porque ele é da igreja. Você pode brincar com qualquer um, mas não brinca com ele, não. Porque tem temor diante de Deus, serve a Deus. Mas como é que você sabe isso? Porque ele já falou para mim que os planos dele, os planos dela, são de servir a Deus. Vão respeitar você, vão parar de ficar discordando, criticando, te ofendendo, porque vão ver que os teus planos estão alinhados com o coração de Deus. Segundo, por que nós temos que ter planos esse ano, gente? Nós precisamos ter planos, planejar, pensar nisso, para evitar frustração, gente. Como tem gente frustrada, porque não começa, não termina, entra por um caminho, não chega a lugar nenhum. Os planos bem elaborados levam à fartura. O que começou vai terminar. Planos diante do Senhor. Lucas 15, 13, 14.
Olha, estou lendo a Bíblia para você. A frustração é um estado de um indivíduo quando impedido por outro ou por si mesmo atingir uma satisfação. É muita frustração, não chega a lugar nenhum, parece que está tudo contra você, porque você não fez planos antes. Não saia sem fazer planos, por favor. Não comece sem fazer planos diante do Senhor. Ore por isso, coloque diante de Deus, escreva isso. Organiza isso. Não quero entrar nessa área, por favor, talvez queria ter tempo para falar isso. Gente, o Brasil está vivendo uns momentos assim, e eu não estou criticando Lula, por favor, eu não sou lulismo, o que fala? Eu não sou L, não sou bolsonarista, por favor, longe disso. Não estou aqui, senão você vai falar assim, nossa, ele é do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não sou nada disso. Mas o Brasil está vivendo um momento perigoso. Aliás, o mundo está vivendo um momento perigoso. Recebe o que eu vou falar. Não é um ano para você gastar. Não é um ano para você errar financeiramente. Cuidado. Gente, quem é dono aí de casa, quem sustenta a sua casa, cuidado, organiza as suas finanças, põe na ponta do lápis. Olha, preste atenção, o que é pouco, bem organizado, Deus vai fazer prosperar. Gente, é muito sério isso, é sério demais, não brinque com isso. Não saia fazendo dívida, não é momento, não é. Eu teria que ficar falando aqui, porque o juro, que alguém trabalha em área de finanças aqui, administra alguma coisa? Alguém? Levanta a mão. O juros está altíssimo. Não é impagável. Não é hora. Cuidado, gente. Não é 24 de. Não entra. Gente, não é o momento. Não é o momento. Organiza, planeja. É uma frustração você ver que você não conseguiu, porque você errou, porque você não pensou. Olha, o pastor está aqui gritando para você: pensa, organiza. Por favor, para com isso, gente. Nós não somos um povo assim, que sai gastando e ora e o céu paga. Cuidado que o céu pode falar assim: não está no meu nome o carnê. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Esse menino não tinha plano nenhum, ele só queria sair de casa. Só sair de casa, pega o dinheiro e sai. Não, vamos embora. Não. Tenta imaginar a frustração de um menino sair cheio, com a metade da fazenda, cheio de dinheiro, e agora está olhando para porcos, olhando para o nada, perdeu tudo foi embora, tudo se perdeu, porque os planos diante de Deus darão certo. Antes de qualquer coisa, igreja do Senhor, se é muito, coloque diante de Deus, vai abundar, vai ser alegria para a tua vida, não vai ser frustração. Se é pouco, apresenta diante do Senhor, Ele vai fazer prosperar, Ele vai fazer dar certo. A farinha não acaba, o azeite não acaba, porque está diante do Senhor. Alguém acredita nisso aqui? Por favor, tira a frustração de viver uma vida. A gente vai chegar em dezembro e falar: o que eu fiz esse ano? Não, em dezembro você vai celebrar, porque Deus abençoou toda a obra das suas mãos. Porque você é uma pessoa organizada, você faz planos, você tem visão.
E o mundo celestial vai interferir nos seus planos. Preste atenção, porque a gente lê a Bíblia e talvez não consiga dar essa dimensão. Há uma pessoa organizada que planeja. Sabe o que a Bíblia diz? Você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito ao entrar, você vai ser bendito ao sair. Olha isso. Só que a gente acha que não. Organiza a sua vida, faz planos diante do Senhor. Esse ano vai ser o ano de Deus na minha vida, vai ser o ano da virada da minha casa. Esse ano, Deus vai apresentando esses planos para Deus, esses sonhos, esses planos, esses desejos, esses anseios, vai colocando tudo diante do Senhor. Peça para Ele abençoar. Você crê nisso? Por favor. Vamos continuar. 3. Por que temos que ter esses planos, gente? Temos que falar sobre isso. Para viver o mais próximo da vontade de Deus. Por que mais próximo? Porque além de ter planos, você tem que dar os seus planos para Deus. Eu tenho planos, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu tenho planos, Senhor, para os meus filhos, tenho planos para a minha casa, mas acima dos meus planos que eu tenho, cumpra o teu querer na minha casa. Um dia Jesus falou para um homem, está lá em Lucas capítulo 9, siga-me. E ele tinha planos. Ele falou: Senhor, deixa eu enterrar meus pais. Jesus falou para ele assim: deixa os mortos enterrar os mortos, siga-me. Alguém aqui já faz planos e sabe do que eu estou falando, já ora pelos seus planos? A hora que você começar a fazer isso e apresentar diante de Deus, chega uma hora da sua vida que os planos que você faz, que você tem, quando você está diante de Deus orando, eles não fazem sentido nenhum. Aí você fala: então para que você está pregando? Porque maior para você é a vontade de Deus. É muito maior, porque você já descobriu e já experimentou que ela é boa, perfeita e agradável. Eu estou ensinando a você a chegar mais próximo da vontade de Deus. Quais são os seus planos? O que queres que eu te faça? O que você tem preparado para a tua vida esse ano? Aonde você quer chegar esse ano? Como vai ser esse ano na tua vida? O que você já tem pensado sobre isso na sua casa? Eu louvo a Deus por pessoas que chegaram aqui na Carisma. Cada um chegou de um jeito, mas já estão experimentando um pouquinho dessa bondade de Deus, de ver Deus fazer prosperar, fazer dar certo. O coração aquietou, acalmou, porque Deus está abrindo, Deus está prosperando, Deus abençoa os planos bem elaborados do teu coração. Vamos terminar e agora eu vou pedir uma atenção sua. Vamos ver planos que vão fazer esse ano ser um ano totalmente diferente na sua vida, na nossa vida. Planos que você tem que ter. Você tem que ter. Não fique bravo comigo, eu vou falar de coisas, mas você tem que ter esses planos. Fale assim comigo: meu Deus é dono do ouro e da prata. Todo crente fala isso. Até em carro velho está escrito isso. A porta está amarrada com corda, o para-choque está amarrado com arame, mas está escrito assim: meu Deus é dono do ouro e da prata. O que ele está querendo dizer com isso? Deus vai me enriquecer, Deus vai me dar, Deus vai me dar, né? Primeiro plano que eu quero falar para vocês, você deveria anotar isso aqui: planos financeiros. A sua casa tem um plano financeiro? Você tem um plano para
começar o ano e terminar o ano. Gente, discutir isso com o filho é muito difícil. Porque ele acha o seguinte: pai, mas você tem dinheiro, pai, por que você não gasta? Porque ele não sabe os planos que a gente tem para o futuro. Gastar agora é fácil, pagar amanhã é difícil. Você tem planos? Quantos pais aqui têm planos de deixar herança para os seus filhos? Levanta a mão alto. Tem, nem que seja a louça sanitária, pelo amor de Deus, né? Olha, filho, o pai não conseguiu a casa, mas aqui tem um vaso, uma pia, pelo amor de Deus. A casa o pai não conseguiu, mas a porta, o pai comprou as portas, leva as portas, tudo para sua casa. Provérbios 6 e 11. Vocês conseguem ler aqui? Dá para ler? Todos? Você pode ler comigo, que é muito importante, é uma palavra muito profunda. Você pode ler comigo? Olha lá. Vamos lá comigo. Preguiçoso, vai. Você consegue perceber qual é o plano da formiga? Lendo assim, você consegue perceber? Você consegue perceber que, quando é que ela trabalha? Está frio? Está chovendo? Não, de boa, tranquilo. Aí ele fala, fica olhando para ela. Ele fala, por quê? Olha o que ela faz, ela tem planos. Quais são os planos dela? Quando começar a chuva fria, sabe onde ela vai estar? Agora você olha, ela está fazendo um estrago agora aí, você vê o caminho que ela faz. Agora você olha, você fica até assustado. Daqui a pouco você não vai ver mais. Sabe onde ela vai estar? Churrasco. Vocês estão rindo. Você vê, eu falei churrasco, todo mundo lambeu os lábios, né? Esses dias alguém falou para mim, pastor, a carne está baixando, a picanha está 70. Eu falei, abaixou 70? 70, pelo amor de Deus. Qual que é o plano da formiga, gente? Na hora que começar a chuvinha, garoa, fria, que nós vamos ter que estar correndo atrás, ela não. Ela vai estar debaixo, lotado de comida, lotado, gente. Dizem, eu não entendo nada disso, não entendo mas dizem que é tanto que aquilo fermenta, que se você tampar o buraco, ela morre. Tamanha a fermentação daquilo que tem. Falam, eu não entendo, estou só repetindo o que alguém falou. É muita comida. Você tem pensado nisso para a tua casa nunca ter falta de nada? Ou você lê assim, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas trabalhou, é que o texto não completou, mas trabalhou e muito. Você acha que é cruzar o braço que o justo não vai ter falta de nada. Cruza para tu ver, está escrito aqui, ó, a pobreza vai bater na sua casa. Você tem planos financeiros, gente. Eu estava conversando com uma pessoa, eu fiquei calado diante da pessoa. Não tem Deus, brinca com as coisas de Deus. Sabe o que a pessoa falou para mim? Para mim, falou, Vanderlei, eu comprei um apartamento. Falei, olha que legal, você vai mudar? Falei, não, eu comprei um apartamento pequeno, eu parcelei, vou pagar isso aí e tal. Eu já tenho minha casinha. Mas então para que você comprou isso? É a faculdade da minha filha.
Quando chegar na idade, ela vai vender esse apartamento e vai pagar a faculdade dela de medicina. Olha, eu fiquei, quase que eu falei assim, nem na igreja tem gente esperta assim. Olha, ela está pagando não sei quantas prestações, um apartamentinho. Qual que é o pensamento dela? Quando a minha filha prestar o vestibular, esse apartamento que eu estou sofrendo para pagar hoje, vai pagar a faculdade dela de medicina. Você tem planos financeiros, gente? O que José falou para Faraó? Guarda 1/5. Guarda. Porque tem os anos das vacas gordas e tem os anos das vacas magras. Guarda. Quando nós começamos a construir essa igreja, nós tínhamos 12 mil reais. A igreja tinha 12 mil reais. Todo mundo, gente, falava para mim, isso é uma loucura. Pastores falavam para mim, rapaz, a melhor coisa que tem é aluguel, porque aí se acontecer alguma coisa, reclama na imobiliária. Falavam isso para mim. Veio a pandemia do Covid. Igreja fechada. Nós não pagávamos aluguel nenhum, porque é nosso. Ainda tem mais, abrimos ainda para fazer a vacinação aqui de Guará, e não cobramos nada. Por quê? Porque Deus abençoou a obra das nossas mãos. Enquanto todo mundo estava pagando aí 6 mil, 10 mil de aluguel todo mês, tendo que negociar com o dono, olha, dá um desconto. Nós estamos aqui dentro, porque é nosso, não pagamos aluguel. Quem foi no retiro? Quem gostou do retiro? Imagina como vai ser no Recanto Carisma. Imagina. São planos que nós temos. Você tem planos financeiros para a sua vida? Planos para os seus filhos? Quem pode dizer amém? Deuteronômio 28, 5 e 6. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Diga amém. Esse mundo celestial vai fazer prosperar os seus planos. Tem gente que vem conversar comigo às vezes e vem tão espiritualmente. Eu acho interessante isso, quando a pessoa está enrolada com dinheiro, ela vira espiritual, porque ela quer que eu seja um profeta, um ungidão na hora, e faça uma oração forte, e a oração forte pague as contas dela. E eu nem oro. Eu falo para ela, você tem cinta? Tem. Comece a apertar a sua cinta, pare de gastar, pare agora. Não saia para comer em lugar nenhum. Agora você vai comer salsicha, pão com salsicha. Tira o refrigerante, corte tudo. Vai apertando a cinta, vai apertando, mas Deus vai te abençoar. E você vai pagar toda a sua dívida, e você vai viver bem. Você acha que a pessoa gosta? Ela continua assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não vou orar, ué. Você vai pagar o que você deve dessa maneira. O que o profeta falou para a viúva? Vai lá, vende agora isso, paga a dívida e vive do resto. Mas esse resto, Deus vai abençoar a sua vida. Alguém acredita nisso? Segue comigo. Pergunta para a pessoa lá assim, você tem planos da vida, planos de vida? Você pergunta, você tem algum plano para a vida? Quem quer viver muito? O resto, Deus me livre? Vamos lá, quem quer viver muito? O que é muito para você? Está na beira já, na cova? Aí eu quero até conhecer, eu quero até conhecer. Quem aqui quer chegar a 100? Vai tomando vacina, gente. Vai vivendo, vamos embora.
Você tem planos para isso? Terminar bem, saudável. Olha aqui, ó, recebe o que eu vou falar. Vai terminar lúcido, sem fralda, aleluia, bem, falante. Hein, William? Entrar na igreja, tá mais firme, cantando, lúcido, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Você tem planos? Tem que ter, você tem que ter planos. Olha o texto que eu vou ler, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Olha isso, preste atenção. Olha. Houve um homem chamado Jabes ou Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. Algumas traduções, foi a pessoa mais ilustre. Ilustre quer dizer o seguinte: quando ele chegava, as pessoas reverenciavam. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: olha, eu tenho planos para a minha vida. Ó Deus, abençoa-me, dá-me muitas terras, fica comigo, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor, da humilhação, da vergonha, do bullying, livra-me disso, que eu tenho planos, eu quero crescer. Quem quer crescer, diga amém. Livra-me das pessoas que não me deixam crescer, das pessoas que só me criticam, das pessoas que não saem da minha frente. Tira-me de toda dor. Eu quero crescer, eu quero viver, eu tenho planos, eu preciso ser feliz. Em nome de Jesus, eu não quero perder tempo na vida. E Deus atendeu a sua oração. Nesse mundo terreno, aqui, esse mundo terreno aqui, esse cara que a mãe pôs o nome, e quando alguém chegava, por que você pôs o nome nele? Esse menino só me causou dor. Nesse mundo terreno, esse homem, essa pessoa foi rejeitado. Por causa da dor que causou, houve uma rejeição. Esse homem no mundo terreno aqui seria um bandido, seria um marginal, seria uma pessoa que não ia se achar na vida, ia para a escola, ia repetir, não ia querer estudar, ia ser rebelde, ia encher o corpo de tatuagem, de piercing, usar droga, ia se perder. Mas ele tinha planos na vida. Quem gosta de ouvir Cláudio Duarte? Quem gosta de ouvir? O resto está tudo mentindo, mas gosta. Cláudio Duarte, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: meu pai casou 8 vezes. Quem já ouviu ele falar isso? 8 vezes. Sabe o que ele fala? Mas sabe qual era o meu plano de vida? Um casamento só. No plano terreno aqui, no mundo terreno, esse homem seria um cara aí desviado no mundão, perdido no mundão. Mas diz assim, olha, eu orei ao Deus do céu e pedi para Ele: me dá riqueza, prospera a minha vida, tira toda a mágoa do meu coração, toda a dor, toda a decepção, todo ressentimento, tudo que eu tenho contra minha mãe, meu pai, tudo que me machucou, tira da minha vida a dor, porque eu quero viver. Fale comigo, eu quero viver. O céu diz amém. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de vida. O que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e vida em... Você tem planos de vida? Você quer viver? Quantos querem viver com saúde? Comece a pôr sua vida em ordem. Comece a organizar a sua vida. Pare com coisas. Eu vou falar algo aqui, recebe essa palavra. Deus vai começar a trabalhar na sua vida para tirar remédios da sua vida. Deus vai começar a trabalhar o seu físico, sua alma, seu espírito, organizando sua vida, uma vida regrada, alguém que dorme direito, alguém que se alimenta direito, alguém que vai ao médico.
Eu fui ao médico agora, fiz exames lá, um monte de bateria de exames, de tudo, de próstata, testosterona, sangue, tirou tanto sangue de mim que eu falei, Jesus amado, exame de tudo, açúcar, gordura, não sei, gordura não tem, um monte de exame, colesterol, e deu um pouquinho alto o colesterol. Eu falei, imagina o preço da carne, não estou comendo carne e o colesterol está assim. Ele falou, não, é que nós temos também um colesterol que cresce em nós mesmos, ele que é culpado. Eu falei, bom, que eu não estou nem... Sabe por quê? Olhe para mim, eu quero viver, e eu quero que a minha vida seja uma bênção, e eu creio que Deus vai ouvir a minha oração. Eu quero viver, eu quero que Deus use a minha vida, eu quero dar frutos, eu quero viver o melhor de Deus, quero ver meus filhos felizes. A Bíblia diz, o justo viverá para ver o filho dos seus filhos. Eu quero estar lá, eu quero estar lá. Você tem planos disso? Por último, deixei para o final para falar isso, igreja, nós temos que ter isso, igreja. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles vão dar certo. Você tem planos espirituais para a sua vida? Quantos querem mais de Deus para a sua vida? Você tem pensado nisso? Você tem planos espirituais para a sua casa? Quantos querem ver seus filhos orando? Ver seus filhos rendidos aos pés do Senhor Jesus? Ver seus filhos cheios do Espírito Santo? Ver sua casa em chamas? Ver sua casa na igreja? Você tem que ter planos espirituais. E o que revela que você tem planos espirituais é o tempo que você gasta com o Senhor. Se você não tem tempo com Deus, você não tem planos espirituais. Você tem planos financeiros, você tem planos de vida, você tem planos de praia, você tem planos de tudo. Plano espiritual revela-se com o tempo que você gasta no quarto de oração, com o joelho no chão, com leitura da palavra. Isso revela que você está buscando Deus em primeiro lugar. Você tem isso? Primeiro Crônicas 15, 1, 3 e 25. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Para si mesmo, é o plano que ele tinha. Construiu casas, palácios, esse é o plano que ele tinha. Mas olha, também, aleluia, preparou um lugar para a arca da aliança de Deus, e armou uma barraca para ela. Olhe para mim, prepara esse lugar e Deus virá, e Ele vai encher toda a sua casa. Seus filhos vão ser abençoados dentro dessa casa. Prepara o lugar, prepara o lugar espiritual dentro da sua casa. Sua casa não é lugar de briga, sua casa não é lugar de confusão, sua casa não abriga o inimigo. A sua casa é lugar da morada de Deus. A sua casa é uma igreja. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a arca da aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. Essa arca ficou na casa de Obed-edom quanto tempo? Quanto? 3 meses. Davi tinha planos espirituais.
para toda a sua nação. Ele foi preparar um lugar. Quando ele preparou o lugar, ele foi buscar. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Por que ninguém foi buscar? Nem na casa de Abinadab fala assim, e prosperou toda a casa. Nem ele tinha plano. Igreja, nós precisamos ter um plano espiritual para trazer a arca de Deus para cá, trazer a presença de Deus para cá. Olhe para mim, eu queria pregar isso para você. Nós temos que ter planos espirituais para que a glória de Deus se manifeste na igreja. Culto após culto, nós vamos ver Deus nesse lugar. Nós vamos ver Deus agindo no nosso meio. Nós temos que ter planos espirituais, e planos espirituais se revelam com tempo de oração, de busca, de consagração, de entrega, de louvor, de adoração. Quanto maior esse tempo, revela, nós temos planos. E quais são? Trazer a glória de Deus para esse lugar, e todos que entrarem serão abençoados. Uma igreja, vou falar da nossa, Carisma, nossa aqui. Uma igreja que não tem planos espirituais de consagração, de busca, de oração, de estudo da palavra, de adoração, de zelar pela glória de Deus no lugar. Uma igreja que não tem, é mais uma igreja na cidade. E está lotado. Mas uma igreja que tem planos espirituais de trazer a presença de Deus para o lugar, vai revelar o poder de Deus. Nós podemos ser mais uma igreja aqui na cidade, mas nós podemos ser o lugar onde Deus revela a sua presença. Vão ouvir falar que Deus está curando pessoas nesse lugar. Vão ouvir falar que Deus está nesse lugar. Que pessoas que nunca pensaram em entrar numa igreja, vão entrar, porque Deus está em casa. Nós temos que ter planos espirituais. Você tem plano espiritual para a sua casa? Já pensou nisso? Já conversou sobre isso? Quem é casado? Já falou na sua casa? Temos que preparar a nossa casa, porque Ele virá. Ele virá. O Senhor virá aqui. Temos que preparar a nossa casa. Você tem planos espirituais para a sua vida? Você sabia que se você tiver planos espirituais para a sua vida, você se torna templo do Espírito Santo? Porque Ele vai morar em você. Ele vai habitar em você. Fica de pé.